A saúde sempre foi tema muito especial do meu programa. E minha entrevistada deste bloco, mais especial ainda. Ela veio de lá de Itapiruna, mas é uma amiga muito querida de muito tempo e uma profissional, assim, altamente gabaritada. Eu vou conversar com a professora Cláudia Boechat. Que prazer, minha querida. Prazer enorme estar aqui. Obrigado por ter vindo de Itapiruna e, assim, chegou aí para trazer uma energia boa pra gente nos contar muitos assuntos bons, não é isso aí? Pois é, vamos lá. Professora, vamos falar uma primeira coisa assim. Eu queria saber como é que tá o centrinho. Ela vai explicar pra gente. Vocês que acompanham o meu programa já viram o centrinho na tela. Eu queria que o professor explicasse um pouquinho, de uma forma sucinta, o que é o centrinho. Eu queria saber como estão andando as coisas lá. Graças a Deus, está indo muito bem. O Centrinho é um centro de reabilitação de crianças autistas. Ele foi proposto inicialmente com um formato mais vinculado à escola. Sim. Hoje, o Centrinho de Itaperuna ele tem uma característica mais clínica, embora a gente tenha a parte escolar também, o preparativo da escola. Na verdade, a ideia do Centrinho é preparar a criança, não só para a escola, mas para o mundo. Para a vida, dando né? condições a ela de se regular, enfim, de crescer na linha nos níveis de desenvolvimento, que é a proposta do Centrinho, regulando a criança, de acordo com as características individuais. Cada criança autista tem uma característica diferente. Então, com essas características, a gente trabalha em cima das regulações, das acomodações sensoriais. Professora Cláudia, eu vou perguntar uma coisa só. Nesse mundo tão globalizado que a gente vive, onde as informações chegam de forma rápida demais, em tempo real, eu posso dizer, a nossos tablets, smartphones, ainda há espaço para preconceito com essas crianças especiais? Muito. Até porque as informações chegam, as informações boas e ruins. Coisa que presta e coisa que não presta. É verdade. E quando você tem acesso a muita informação, é mais difícil você separar o joio do trigo, digamos assim. Então, há ainda muito preconceito, há ainda uma tentativa de falar como se o autismo fosse uma coisa absolutamente complicada uma coisa difícil muito de se ruim, conviver. só o lado obscuro do autismo. É claro que existem comorbidades e existem desregulações que, se não forem bem acompanhadas, bem tratadas, ficam realmente graves. Sim. Mas existe um lado natural, um lado humano, um lado de amor do autismo, que precisa ser também divulgado. Então, dentro do autismo, a gente tem correntes de divulgação. Uma coisa que eu queria perguntar à senhora, o Centrinho hoje ele atende só as pessoas, só crianças especiais de Itapiruna ou de todo o país? O país inteiro. Nós temos muita gente da região, do entorno aqui de Itapiruna, Norte, Noroeste, Norte, Noroeste, Zona da Mata, Espírito Santo, mas nós temos também pessoas que vêm de fora. Por exemplo, nós temos uma família que mudou de Natal para cá, para fazer o tratamento no Centrinho e entrar na escola lá na Redentor. Sim. E assim, acabam vindo pessoas que vêm disponibilidade, eles mudam. Nós recebemos na escola agora uma criança de 3 anos que a família mudou do Rio para Itapiruna, veio curtir o calorzinho da nossa região. O calorzinho da região. Por conta da criança, do processo de inclusão na escola e assim também no Centrinho. E os nossos profissionais, na verdade, a médica que dá suporte hoje ao Centrinho é uma nutróloga que vem em São Paulo. Então ela vem. A alimentação também é algo muito importante pra gente falar, que a criança também tem que ter uma alimentação diferenciada, não? Não só o autista, Hoje assusta muito. Lá no Colégio Redentor nós limitamos. Eu sei que vocês têm um acompanhamento de nutricionista, de nutrólogos, de pessoas que cuidam da saúde dos alunos. Isso, lá no Colégio Redentor nós limitamos até o que pode e o que não pode levar para a escola. Porque é um absurdo que as crianças levam de lanche para a escola. Mas o autista especificamente, que ele tem uma alteração intestinal muito relacionada às questões, às questões de desenvolvimento do cérebro, é que se fala que o intestino é o segundo cérebro, Então, quando o intestino não está bem, nem o resto do corpo não funciona. Porque é ali que a gente tem a absorção dos nutrientes. Sim. Então, assim, se ele não tiver uma alimentação adequada, desregula a criança inteira. E não só adequada do ponto de vista do que pode e o que não pode comer, mas a qualidade daquilo. Verdura hoje, você comer um prato de salada, não necessariamente você está com uma comida saudável. Se não for orgânico, a quantidade de agrotóxicos que você está consumindo, quantidade de metais, você está comendo uma comida muito pior para a saúde do que esse trabalho que a Escola Redentor faz junto com o Centrinho é muito importante, até para a informação dos pais, Isso. A gente precisa trabalhar com os pais, exatamente isso. Trabalho em conjunto é tudo, né, professora? Tem que ser. Eu queria saber que a senhora dissesse para mim como que seria a escola ideal para criança especial no século XXI. Eu acho que mais parecida com um
lugar de diversão do que de escola. Porque pensa bem, o professor ele concorre hoje, como você falou da informação, com iPad, com e-books, com tudo isso. E ele tem que se tornar interessante para a criança e tornar atrativo a pesquisa, estudar uma coisa interessante. Eu sou bigotiana, né? Eu gosto da linha de bigotes, então eu tenho essa característica. Mas as salas de aula lá no colégio tem um jumpzinho ali no cantinho, aquela criança que é hiperativa e tem que lhe dar um pulinho. Eu tive lá e vi no centrinho. A criança lá não fica parada, ela tem um momento de interação com tudo a todo instante. E você tem que respeitar a criança, a característica, porque cada criança tem um tempo. E responde de uma forma. Cada criança tem um tempo. Então, para uma criança, por exemplo, que tem um desempenho muito acima da média, ele não seria pode... acima da média? Uma criança que tem uma alta habilidade em alguma coisa e ele não pode achar a escola chata. Então, para ele tem que ser diferente, para ele tem que ser mais puxado, a prova dele tem que ser mais difícil. Não deixa ele mais cansadinho, né? Ele tem que ser desafiado, porque senão você não tem. Não, eu acho que não é só a criança, não, acho que o ser humano tem que ser desafiado todo dia, né? Então, assim, ele tem que terminar de fazer a atividade dele e abaixar a cabeça. Ele tem que ter um livro para ler, ele tem que ter acesso a alguma coisa. Então, dentro de todas as salas de aula, por exemplo, nós temos um cantinho de leitura com vários livros para as crianças. Acabou uma atividade, enquanto o resto da turma não termina, vai continuidade ao raciocínio, não? Isso. Tem bolas onde a criança pode sentar e mudar a questão postural, principalmente para as crianças que têm transtorno TDAH, né? Que são aquelas crianças que precisam ter movimento. E às vezes a criança, ela não aprende só olhando ou ouvindo. Tem criança que precisa de movimento para aprender. É uma forma de aprendizagem. Então tem que a sala do século XXI acho que tem que ser... A sala em movimento. Em movimento, tem que ter movimento. E imagem, tem que ser uma sala que atrai. O pessoal de campus pode procurar vocês para entrar em contato? Claro, qual é o sem telefone? dúvida. Como a pessoa pode ligar? No CACI, né, o centrinho, é 3824. Código 22, 3812, né? 22 também, 3824, 3812. E na Faculdade Redentor, né, é só o ramal do colégio, mas é 3811-0111. Tá na tela aqui para vocês, tá o telefone. Agora, professor, eu só queria para terminar esse papo com você aqui, infelizmente eu queria conversar muito, eu tenho muitas dúvidas quando eu soube que a professora Cláudia ia gravar comigo. E eu li alguns dias atrás, rapidamente, sobre um médico americano que relacionava a depressão com os instintos que os alunos têm, os alunos especiais. Você nos disse que isso não tem nada a ver, que cada organismo responde de uma forma. Explica o que esse médico falou, o que a senhora tem a falar sobre esse assunto? Acho que é a relação da depressão com o autismo, né? Antes achava-se que uma das causas de autismo poderia ser o uso de antidepressivo, mas na verdade não, é o próprio mecanismo da depressão da mãe, principalmente, que pode desencadear o autismo. E aí, sim, existem uma veia, uma questão genética para o desenvolvimento do autismo e um gatilho ambiental. Isso viria na questão genética. O gatilho ambiental tem todas essas outras coisas que a gente sabe, dos metais pesados, dos alumínios, enfim, né, dessas coisas tem tudo a ver isso, essa afirmação que o doutor falou. Mas, na verdade, existe uma relação direta entre o mecanismo da depressão na mãe e o risco de autismo. E, assim, o que se pensava que é a mãe que tem um caso de depressão tratado com medicação, não tomar a medicação durante a gravidez não funciona, porque se ela tiver o mecanismo da depressão, ela pode desencadear o autismo. Existem muitas relações, vamos falar uma coisa, cada organismo responde de uma forma. Isso. Você pode ter uma série de fatores de risco genéticos e a criança não desenvolver autismo. Você pode não ter nenhum e a criança desenvolver. Então, assim, é muito difícil, ainda existe muito estudo, eles estão estudando muito em relação ao autismo, mas a etiologia ainda não é conhecida. Mas vamos tratar isso, porque a gente sabe que cresce muito o número de autistas, exatamente, né? E não só o diagnóstico, mas o número de crianças autistas aumenta. E o centrinho está aberto para receber todo mundo, né? Vamos lá, se Deus quiser, recebendo todo mundo com muito amor. A gente está aqui recebendo essa encantadora professora Cláudia Bochá. Inclusive, a Faculdade Redentor está aberta para maiores informações. E no programa da semana que vem eu vou trazer também aqui o nosso André Rael, que vai estar batendo um papo conosco muito legal. O André vai falar todas as novidades do ano da escola, do colégio e também da instituição. Então vocês vão saber tudo desse parceiro querido, fantástico que eu tenho. Aqui, posso falar uma coisa para vocês? Entre no grupo redentor.edu.br. Obrigado, professora, tá? Tudo de bom? O programa está aberto, tá joia? Eu que agradeço. André, te espero semana que vem, hein?